Grenal só desarruma a casa. Por quê? Avance, por gentileza. Citado por ti, por exemplo, no começo do programa. Sim. Claro que tem o Campeonato Gaúcho, mas o Grenal em si. O Grenal ele não traduz o que é o restante da temporada. O Internacional, por exemplo, foi bem no Campeonato Gaúcho do ano passado, interrompeu a sequência do Grêmio e a gente viu o que aconteceu. Vários Grenais foram vencidos por times que, no decorrer do ano, não fizeram boas campanhas. Tu tá dando um recado. Então, eu vejo que não pode se resumir... Primeiro, o Grenal é extremamente importante, mas não pode se resumir tudo ao Clássico Grenal. Sim. É um recado que tu tá dando, por aquilo que a gente viu no ano passado. Agora, o Grenal que foi realizado na primeira fase já deixou os seus recados, as suas mensagens, nesse esquema de Ou seja, arrumar ou desarrumar a casa. uma casa. Pois é, uma casa que estava sendo bem arrumada. Agora, uma frase que define o Grenal do próximo domingo, na tua opinião, seu Ribeiro Neto. Prestem atenção. Grenal É essa a frase? Não. Vou sublinhar. Faz muito tempo que uma semana de Grenal tinha como contexto o fato de que nenhum trabalho está em risco. O atual momento da dupla Grenal coloca os dois treinadores como protegidos de qualquer resultado. Faz muito tempo que eu não via isso. Muito bem. E qual é a frase? Bom, eu vou tentar te ajudar, Daniel. É que o Silvio ia entendeu? pedir a explicação para avançar mais, ele já avançou na Vem com a própria explicação, não frase. vem com a frase. Eu vou te ajudar, tá? Enquanto isso, ele pensa na frase. Ah, cara, esse cara tá te provocando. Este Grenal não muda nada. Olha aí. E agora eu vou pedir para tu avançar. Bom, se o Daniel me permitir, entendeu? Eu vejo que o trabalho tanto do Pesolano quanto do Luiz Castro, por razões diferentes, eles estão completamente protegidos pelo momento vivido pelos clubes. O Internacional, que fez voto de pobreza no início do ano, ele está colocando o trabalho de intensidade, de corda esticada, como a sua tábua de salvação para sobreviver às suas dificuldades para uma temporada inteira. E encontrou no Pesolano um comandante que está conseguindo colocar isso na prática. E não é o resultado do Campeonato Gaúcho que fará isso se modificar. E por uma razão bem simples. A sobrevivência do Internacional não está no título. Está em poder permanecer na elite do futebol brasileiro. Na questão do Grêmio, o Grêmio não contratou um treinador, o Grêmio contratou um projeto. Nesse projeto, ele é tão sólido que até o contrato do seu treinador foi feito com bases de um jogador de futebol, onde todo o contrato é cumprido. Não há multa rescisória. Se o Luiz Castro for demitido, o Grêmio tem que pagar todos os 2 anos de contrato contratados ao treinador. As dificuldades são imensas do Grêmio. A demora para um sistema de jogo, tudo isso, quase uma pré-temporada que não termina nunca. Ela foi assimilada pelo clube como um projeto e não é o resultado do gauchão que vai arranhá-lo. Concordam? De certa forma. É, relativo. Parte. Eu não sei se tu conseguiste entender, Daniel, mas se tu precisar, eu te desenho. Depois de tu falar durante 30 minutos, se eu não entender... Parece uma certa rusga. O problema estaria em quem? Se ele falar 30 minutos e tu não entender, o problema Não, o está em quem? problema é meu, porque tão importante quanto a mensagem é aquele que recebe, entendeu? Mas, Silvio, me parece... Mas eu tenho uma fábula para te falar também, se tu quiser, eu posso... Me parece um Grenal da gangorra, no aspecto da pressão. Porque a gente falava muito sobre o jogo do Internacional contra o Remo ser um termômetro. E por mais que existam alguns fatores, como o gramado ruim, como alguns desfalques no time titular, uma zaga torta, o Internacional mostrou pouco contra o Remo. Então, e ao mesmo tempo, e simultâneo a isso, é um Grêmio que
na base do resultado, vai retomando a confiança e os jogadores vão evoluindo individualmente, o que é importante para a sequência do trabalho do Luiz Castro. Eu discordo do Ribeiro em relação aos riscos, porque no futebol brasileiro o risco ele existe para todo Só mundo. se tomar 10-0. Aí é inevitável, aí é hecatombe. Eu não tô falando a curto prazo, mas é um Grenal que Grenais historicamente desarrumam casas. E a gente viu como a casa do Grêmio ficou desarrumada depois do Grenal da fase de Internacional grupos. fez 2 pontos em 12. Então agora é um Internacional que depois de um empate com uma atuação decepcionante contra o Remo, Sim. já começa a ser questionado pelo menos em um momento muito inicial. Mas já começa a ser questionado, porque a narrativa protegia o Inter antes do jogo contra o Remo. E o empate e a ausência de mais uma vitória contra um time, depois do Inter se preparar por tanto tempo para essa partida, já coloca um certo questionamento. Enquanto isso, tem o Luiz Castro que começa a evoluir minimamente no aspecto da confiança. Então, é um Grenal que, dependendo do resultado, pode inverter. Pode colocar uma gangorra onde o Inter pode passar a ser o time mais pressionado e o Grêmio vai evoluindo de acordo com a classificação culposa contra o Juventude, contra uma vitória que vai na imposição contra o Atlético Mineiro, agora no Clássico Grenal. Ao mesmo tempo, invertendo, é um Internacional que volta a estar protegido pela narrativa e um Grêmio que, em caso de uma derrota, pode ser ainda mais pressionado do que estava antes do jogo contra o Juventude. Classificação culposa. Olha só, rapaz. Onde ele foi chegar, Luiz Henrique? É boa, a frase é boa. É, né? Luiz Henrique, uma frase que define o Grenal de domingo, na tua opinião. Primeiro, só uma observação em relação ao que falou o Ribeiro. Essa questão do contrato do Luiz Castro, é tudo verdade o que ele falou, né? É um contrato assim que só beneficia ao treinador, né? É impressionante isso. Os advogados do Castro são bons na elaboração de contrato. Agora, se a coisa começar a desandar para o Grêmio, Silvio, aí não há contrato que resista, né? Aí arruma um dinheiro emprestado, seja lá com quem for, e paga essa rescisão. De repente, 40 milhões, 35 milhões, dependendo. O que seria desandar, o Luiz Henrique? Não, desandar não apenas... Lá na frente. Isso, lá na frente. Sim. Não. O Grenal, não. O Gauchão, aí sim, aí o Ribeiro tem total razão. Se o Grêmio perdeu o Gauchão, não tem problema. E acho que se o Inter perder o Gauchão, também não tem problema. Agora, no Grêmio, né, que é sobre quem recaem essas expectativas maiores, né, pelo técnico que trouxe, pela, entre aspas, capacidade maior de investimento, o Grêmio sim, se ele começar a vacilar lá metade do ano, aí o torcedor vai pressionar tanto que a direção vai ser obrigada a pagar essa rescisão. Sobre o Grenal, Silvio, acho que já domingo, daqui a pouco, até já podemos ter o campeão gaúcho. Será? Dependendo do que acontecer no Grenal. É. Acho que sim. E tu acha que isso pode acontecer, algum resultado assim, inteiramente favorável a algum dos dois times? Acho que pode. E por ser um jogo na arena, acho que o Grêmio tem mais possibilidades de ganhar o Grenal pelo embalo que pode ter obtido nessa semana e pela frustração sofrida pelo Inter ontem à noite. Concorda, Daniel? Eu tô achando que esse Grenal vai dar empate, sinceramente. Se der empate, é muito ruim para o Grêmio. É. Agora o Grêmio tem que jogar mais do que ele jogou contra o Atlético Mineiro. O Grêmio, claro, assim, o momento que o Grêmio estava, o mais importante para ir para o Grenal era ganhar, né? E aí a gente tem que pegar a decisão por pênaltis com o Juventude, né? Embora o Grêmio não tenha vencido o jogo no tempo normal contra o Juventude de novo, mas ali mexeu um pouco com o anímico, né? E o resultado veio logo em seguida com a vitória sobre o Atlético Mineiro, mas a parte tática do Grêmio é algo que preocupa. Olha só, o Grêmio ontem... O coletivo do Grêmio não tá aparecendo. Mas o Ribeiro estava lá na arena ontem, o Grêmio, para mim, deixou muito claro uma coisa, Ribeiro. O Grêmio descobriu a maneira de ganhar o Grenal. O Grêmio passou a noite inteira cruzando bolas para a área, e se o Atlético não tem uma zaga, o Juan jogou bem, hein? Ele até pessoal já. ele até venceu muitas, mas o Grêmio insistiu muito na bola aérea. A zaga do Inter não é tão eficiente quanto a do Atlético Mineiro. Se o Grêmio cruzar tantas bolas, o Carlos Vinícius vai deitar e rolar. Então essa me parece a fórmula do Grêmio. Que até foi o caso no Grenal da fase de grupos, né? O primeiro gol ele sai de uma bola cruzada. Mas ontem foi levada assim a potência máxima essa situação. Até porque... O Grêmio cruzou muito pouco no Grenal da primeira fase. Ontem passou a noite inteira cruzando. O primeiro cruzamento rendeu o gol do Amuso, mas
a gente pode falar sobre a régua baixíssima do Inter no sistema defensivo nesse momento, mas o Vitor Gabriel é um jogador que tá fazendo uma falta tremenda pro time. Porque eu olho no aspecto do jogo aéreo. O Félix Torres é melhor que o Mercado e que o Juninho. E o Vitor Gabriel é melhor que os jogadores nesse sentido. Mas além do jogo aéreo, tem a questão da saída de jogo, que é um Internacional que tem muita dificuldade. Ontem o Félix Torres com a perna direita totalmente torto trouxe muitas dificuldades pro Pesolano e eu contesto, por exemplo, a retirada do Bruno Gomes desse setor pro meio de campo. Mas onde é que eu quero chegar? O Internacional, nesse momento, não tem zagueiros confiáveis além do Gabriel Mercado, que eu ainda coloco o Gabriel Mercado pelo menos na média, na régua da confiabilidade por parte do Inter. Mas os últimos Então, jogos dele... mas porque a régua é baixa. O Vitor Gabriel, ele volta para um Grenal, não digo que vai jogar no sacrifício, mas Cara, se fosse um contexto normal, onde tivesse um jogo de Campeonato Gaúcho contra o Juventude, ele não voltaria, pelo menos na minha Tu tá interpretação. transferindo uma responsabilidade pro Vitor Gabriel impressionante. O Inter fez isso desde o início, né? Porque é um jogador Pois é. que... É um Mas jogador, é um jogador que ainda precisa se afirmar, na verdade, né? se afirmar na questão de sequência de carreira, né? Porque hoje, pela pouca competitividade que tem nessa posição, ele é um titular pra mim incontestável. Mas pela pouca competitividade ele- que tem. Exatamente. Então Pela nós estamos com problemas, então. muitos problemas. Aliás, eu vou perguntar um Inter sabe negócio aqui, disso. ó. Tem como acontecer um Grenal que termine em 0-0? Claro. Não. Esse Claro que Grenal? Sim, 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 Tu- sim, sim. Como? Com as duas defesas falhando dessa É, forma? E é exatamente por isso. Provocação. É exato. Tu deste a Acho que o explicação empate é com para Deus. que isso ocorra. Tu já falou, Qual chamou é? um Grenal uma vez, eu só vou levantar porque foi genial esse termo. O Grenal do medo. Tu já chamam algum dos Não, Grenais mas é assim, que tipo, o Grenal sempre, Mas esse não tem basicamente, medo, rapaz, tem esse mais vale medo de título. perder Mas eu do acho que a tese vontade dele vai de sobre ganhar, isso. entendeu? Então, como os dois treinadores, eles não são cegos, eles não são burros, eles estão vendo que seus sistemas defensivos estão vulneráveis. Vão proteger Eles o vão sistema fazer, defensivo dos eles dois. vão proteger, sabe? E isso vai fazer... Conseguirão? Eu acho que sim, Conseguirão. eu acho que sim. Eu Grêmio, vou te teoricamente, dizer que protegeu contra a chance de termos um 0-0 domingo é Tu enorme. acha? É enorme. Cara, eu acho que a chance de ter empate é grande, Mas com mas gol. eu não consigo ver sem sair gols. É. também Por não. aquilo que está acontecendo. Até porque me parece uma tendência a utilização do Mac mais uma vez, porque ontem não foi uma partida brilhante, mas ele passou no teste, começando como titular, trouxe uma dinâmica melhor pro Grêmio do que um time só com volantes. É um Grêmio com o Carlos Vinícius, com um poderio ofensivo positivo em relação à presença só do Carlos Vinícius, por exemplo, e o Internacional que com o Borré e com o Alan Patrick vai trazer muitas dificuldades para uma zaga que também tem muita estabilidade. Carlos Vinícius, um centroavante em dificuldade? Claro. Eu diria o seguinte, poderia até aumentar, fazer bem mais. ele, né? A imprensa vive de exageros, né? Não por ele. Então tá. Carlos Vinícius. Uma dieta improvável de um morto de fome. Barba. Repete essa frase. Olha, Então, dieta improvável. essa frase, tu vai explicar a frase, Vou. mas essa frase, se for recortada, Não, eu não quero recortes mais, tá? Tá magoarinho, Não quero tá mais. magoado. Não Tá quero mais certo. recortes. Com essas defesas inseguras, a chance do 0-0 é muito remota. pois né? é, isso que Não, eu mas penso. aí é que tá. Não, mas é E que o por Ribeiro, que- o Ribeiro tá projetando uma proteção de meio de campo que vai Exatamente, travar a chegada na área. O Grêmio vai jogar com 3 volantes. Que não acontece, né? Não trava coisa nenhuma. O Juventude é a Tu prova acha? disso. Tenho certeza. Quais são os 3 volantes? Os que podem jogar, né? Noriega, Arthur e Dodi. Eu não acredito que o Grêmio vai jogar com Tá 3 bom. volantes. Isso só deixa o Grêmio mais exposto. Tá porque bom, hein? tira a bola do Tá bom, Grêmio. Tá bom em gerar discussão hoje, né? quê? Essa aí é... Cara, não tem a mínima chance do Grêmio jogar com 3 volantes. Que bom, mas eu estou aqui para isso, entendeu? Por isso que eu tô te Exato. elogiando. Para fazer o Foi debate. com Grêmio 3 está aqui para volantes. provocar. Foi com 3 volantes que o Grêmio não existiu no É primeiro verdade. tempo em Caxias do Sul. Mas não existiu Mas ofensivamente. o Grêmio joga em casa, tem Não, que ganhar. e defensivamente não Ribeiro, existiu convém também. o Grêmio Não, fazer não. vantagem no primeiro jogo, né? Tem que Interessante ganhar em tu casa. Eu aproveitar o também fator acho, local, mas eu né? acho que o medo de perder é maior do que a Mas vontade não tem de ganhar. medo, O Grêmio Ribeiro. vencendo- É final de Campeonato Gaúcho. É O mesmo? Grêmio cara. vencendo por 1x0. O Não Grêmio esquece perdendo a por frase do Carlos 1x0. Vinícius. Não esquece ela. Não, eu não já me lembro Eu como é que vou que- provocar já, por favor. Dieta Como é que improvável será a para frase um morto de do- fome. É Mas, isso aí. do- A dieta... Improvável centroavante- para um morto de fome. mas Como é que só foi a frase Parei. que tu... A dieta improvável. improvável para não te... Porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso. Improvável de um morto de fome. É. Mas
A gente fala muito sobre as últimas impressões do time do Luiz Castro. E o jogo contra o Juventude foi uma amostra muito clara. Ele coloca um Grêmio mais defensivo que não consegue ter a bola e fica mais exposto contra o Juventude. Então o Juventude vencendo por 1-0, teve a oportunidade de matar o jogo no segundo tempo, com 2 chances perdidas. Coloca um Gabriel Mack que consegue reter mais a bola, ajuda o Arthur, potencializa o Arthur e o Grêmio melhora. O jogo contra o Atlético Mineiro jogou o Nardoni, é verdade, mas é um Grêmio que evolui em relação ao primeiro tempo contra o Juventude. É, então. mas isso acabou não acontecendo ontem. O MEC, agora eu cheguei à conclusão que o MEC só